Boa noite, sou o Diácono Alberto. Estaremos dando início agora à nossa Escola Bíblica Online, Semeando Vidas, na qual estamos tratando da carta soteriológica, escrita pelo apóstolo Paulo, ou seja, as cartas paulinas é o tema dos nossos estudos. E hoje nós vamos falar especificamente da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, na qual o apóstolo Paulo ele trata dos problemas da igreja, porque através de várias fontes, o apóstolo Paulo ele recebeu alguns relatórios de alguns problemas que estavam ocorrendo na igreja coríntia, incluindo a inveja, a divisão, a imoralidade, a imoralidade sexual e o fracasso ao disciplinar os membros da igreja. E as nossas igrejas de hoje, elas devem também tratar dos problemas que elas enfrentam. E nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, nós podemos aprender uma grande lição observando como o apóstolo Paulo ele tratou de alguns assuntos muito delicados. Às vezes as nossas igrejas não querem mais tratar de assuntos delicados, de situações difíceis. E o apóstolo Paulo tratou de alguns temas, como nós podemos ver sobre lealdade. Muitas pessoas hoje não são mais leais à igreja. Um dia estão numa, outro dia estão no outro dia pula para outra. E o apóstolo Paulo, ele ensina sobre lealdade nesta carta aos Coríntios, porque os coríntios, eles se organizavam, queridos, em torno de vários mestres, Tinham alguns líderes da igreja na época, Pedro, Paulo e Apolo, E essa lealdade levava ao orgulho, a um orgulho intelectual. E eles criaram um espírito de divisão dentro da igreja. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apóstolo, eu sou de Pedro. E qual foi a importância dessa carta para os coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo? Ele diz que a nossa lealdade, querido, aos líderes humanos ou à sabedoria humana, ela nunca deve dividir os cristãos. Nós devemos zelar por nossos companheiros, crentes como nós, e nunca devemos contender com eles. Porque a nossa submissão, ela deve ser a Cristo. Devemos deixar Cristo liderar a nossa vida. Não que nós vamos ser rebeldes com nossos líderes. Não é isso que o apóstolo Paulo fala. Mas é que nós devemos dar prioridade a deixar que Cristo lidere a nossa vida, porque Cristo liderando a nossa vida, nós vamos ser submissos aos nossos líderes também. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele trata de um problema que existe até hoje: imoralidade. O apóstolo Paulo, queridos, ele recebeu um relatório dos pecados sexuais na igreja de Corinto. As pessoas, elas se tornaram indiferentes à imoralidade. Outras, elas tinham uma concepção errônea a respeito do que era o casamento. E nós devemos viver de uma forma moral, guardando o nosso corpo para servir a Deus o tempo todo. E o apóstolo Paulo, ele fala aos cristãos que nunca devem assumir compromissos, com ideias e práticas pecaminosas. Nós não devemos nos misturar com as pessoas que vivem ao nosso redor fazendo esse tipo de prática, fornicação e outros tipos de prazeres que a vida sexual diz que ela
proporciona. O apóstolo Paulo, ele vem falando sobre isso, porque você deve estar à altura do padrão de moralidade de Deus e não tolerar o comportamento imoral, mesmo que a sociedade, né? Mesmo que a sociedade esteja aceitando práticas que hoje nós vemos condenáveis pela Bíblia. O apóstolo Paulo, nesta carta aos Coríntios, ele fala sobre liberdade, né? Paulo ensinou a liberdade de escolha em práticas que não eram expressamente proibidas nas Escrituras. Alguns crentes, né, queridos, eles sentiam que certas ações, como comer, né, a carne de animais usados em cerimônias pagãs, eram forma de associação com a corrupção. Já outros, eles se sentiam livres para participar sem sentir que havia um pecado. E o que o apóstolo Paulo fala sobre isso? O apóstolo Paulo fala que somos livres em Cristo, porém, nós não devemos abusar de nossa liberdade cristã. Não devemos ser insensíveis ou não considerarmos uns aos outros. Não devemos nunca encorajá-los a fazer algo que pense ser errado, apenas por já termos feito um dia. Ah, não, pode fazer, isso aí não é nada não. Desde que o amor, ele dirija o nosso comportamento. Com relação à adoração, o apóstolo Paulo, ele tratou essa questão da desordem na adoração. As pessoas, queridos, estavam participando da ceia, né, a Santa Ceia do Senhor, sem primeiro confessar até seus pecados. Existia também um abuso dos dons espirituais e uma confusão sobre o papel das mulheres na igreja. E o apóstolo Paulo, ele diz que a adoração ela deve ser realizada corretamente e de uma maneira organizada. Tudo que fizermos para adorar a Deus deve ser realizado de um modo digno de sua mais alta honra, querido. Cantar no altar, subir, pregar, falar de Cristo, tem que ser algo para colocarmos isso na mais alta honra. Devemos nos certificar de que a adoração ela seja harmoniosa, útil e edificante para todos os crentes. Estava vendo também na igreja de Corinto algo em torno da ressurreição, porque algumas pessoas elas negavam que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Então, eles não criam nisso. Outros pensavam que as pessoas não poderiam ser fisicamente ressuscitadas. E a ressurreição de Cristo, ela assegura que nós teremos um corpo depois que morrermos e ressuscitarmos. E a esperança da ressurreição é o segredo da confiança cristã. Porque uma vez que nós ressuscitaremos, nossa vida não é em vão, vai valer a pena. Nós devemos mantermos fiéis a Deus em nossa moralidade e o serviço que prestamos na casa do Senhor. Nós devemos viver hoje, queridos. Sabemos que passaremos a eternidade com Cristo. Já imaginou passarmos a eternidade com Cristo? Sem dor, sem problemas financeiros, sem mágoa, apenas ao lado de Cristo, vendo o Mestre? Na carta ao Coríntios, né, no versículo de número 2, no capítulo de número 2, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre qual seria o caráter, né, de sua pregação em Corinto.
o que o apóstolo Paulo estava pregando em Corinto. Ele começa o versículo de número 2 dessa carta dizendo assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Se eu estivesse convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor, a minha palavra e a minha pregação não consistiriam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, na qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum homem dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria essa humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nesses 16 versículos, o apóstolo Paulo, ele está tratando dos problemas que estavam acontecendo na igreja. Ele começa o versículo 1 dizendo: e eu, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. O apóstolo Paulo, ele se referiu, queridos, à sua primeira visita a Corinto. Durante a sua segunda viagem missionária, ele esteve lá e fundou a igreja ali, né? E como o apóstolo Paulo era um estudioso brilhante, né? O
apóstolo Paulo ele poderia ter subjugado seus ouvintes com argumentos intelectuais, ou não? Né? Já que ele era um oculto, conhecia, era um fariseu, conhecia das leis, conhecia tudo, mas em vez disso, queridos, ele compartilhou a mensagem simples de Jesus Cristo, permitindo que o Espírito Santo ele guiasse as suas palavras. Ele compartilhava as boas novas com outras pessoas. E nós devemos seguir o seu exemplo. Devemos falar das boas novas. Devemos falar do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele mantinha, né, a mensagem simples e básica do Evangelho, que é morte de cruz, ressurreição e salvação do homem. Era simples, né? E o Espírito Santo ele deu poder às palavras e ele usava elas para que o nome de Jesus ele fosse sempre glorificado. Porque, queridos, a confiança do apóstolo Paulo não estava em ser perspicaz intelecto, né? Não era ele ser sábio, vamos dizer assim, ou ser um bom orador, ter uma boa oratória, mas ele confiava, era no Espírito Santo, que sempre o ajudava e o guiava. O apóstolo Paulo, queridos, ele não negou a importância do estudo e da preparação para pregar. Não. Precisamos saber, né, daquilo que estamos falando, o conhecimento, porque às vezes uma palavra errada coloca toda a credibilidade do Evangelho em risco, como quando falamos algo que não devemos. O apóstolo Paulo, ele dava importância ao estudo, né? E ele teve uma educação completa e sempre baseado nas Escrituras. E a sua pregação efetiva, ela resulta da cuidadosa preparação e da confiança no trabalho do Espírito Santo. Não devemos usar, né, a declaração do apóstolo Paulo como uma desculpa para não estudarmos e não nos prepararmos, como ele diz no versículo 2 ao 4. Acompanhe comigo. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Tá? Nós não devemos pegar esse texto e falar, não, vamos deixar que o Espírito Santo vai falar por mim. Não. O apóstolo Paulo, ele dá grande ênfase ao estudo. Devemos nos aperfeiçoar sempre, estudando. Porque a sabedoria de Deus, oculta em mistério, é sua oferta de salvação para todas as pessoas. Querido, originalmente é desconhecido da humanidade, né? Lá no versículo 7, o que ele diz lá? Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E ele trata esse versículo 7, dizendo que a sabedoria de Deus, ela é oculta em mistério. E ela é sua oferta de salvação para todas as pessoas. Ela era originalmente desconhecida da humanidade
né? E esse plano ele se tornou extremamente claro quando Jesus ressuscitou dos mortos, né? Antes, só os judeus sabiam que existia salvação e aqueles que viviam, né, junto aos judeus. Não era todo o mundo, não eram os gentios, não, os judeus e aqueles que viviam na casa dos judeus, certo? Temos ali exemplo de Ruth, né? A Moabita não era judia, mas vivia e conhecia ali as tradições, então por isso existia uma salvação para esse povo também. Fora isso, ninguém, não sabíamos que nós tínhamos direito à vida eterna, não. Porque somente com a ressurreição de Jesus, né, sua ressurreição é que provou que ele tinha poder sobre o pecado e sobre a morte, e que também podia oferecer-nos esse poder. O plano de Deus, querido, porém, ainda está oculto para os incrédulos, porque eles se recusam a aceitá-lo, tá? Para nós que já conhecemos o Evangelho, vivemos a palavra de Deus, nós sabemos que existe a salvação, mas ainda existem os incrédulos que recusam aceitar Jesus como seu Salvador de nossas vidas. E o apóstolo Paulo está tratando disso aqui nesta carta. Muitos preferem ignorá-lo ou simplesmente eles não ouviram falar ainda desse assunto, que Jesus Cristo cura, transforma a vida do homem e salva para uma vida eterna. Jesus foi incompreendido e rejeitado por aqueles que o mundo considerava sábios e notáveis. O apóstolo Paulo trata disso no versículo de número 8. Ele diz: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Jesus foi incompreendido, foi rejeitado, justamente por aqueles que se consideravam sábios, que eram os principais das sinagogas, fariseus, conhecedores da lei, conhecedores da tradição. Mas não. Cristo foi morto. Somente pelos governantes da Palestina, a começar pelo sumo sacerdote, o rei Herodes também, Pilatos, junto com os fariseus e os saduceus, porque a rejeição de Jesus por parte desses governantes não foi porque eles queriam, foi porque já estava escrito em Isaías 53, versículo 3, e Zacarias, capítulo 12, versículos do 10 e 11. Já estava escrito. Eles foram só instrumentos para que isso acontecesse. Nós não podemos imaginar tudo que Deus tem reservado para a gente. Versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que o apóstolo Paulo quer falar com a igreja de Corinto, colocando um versículo desse em sua carta? Ele diz que nós não podemos imaginar tudo
o que Deus tem reservado para nós, tanto nesta vida como na eternidade. Deus, querido, Ele criará um novo céu e uma nova terra também. E nós viveremos com Ele para sempre. Até que isso aconteça, o Espírito Santo, Ele nos confortará e nos guiará. Nós devemos conhecer o maravilhoso e eterno futuro que nos aguarda, queridos. E isso é o que nos dá esperança. E também muita coragem para seguir adiante nessa nossa vida aqui. Porque, irmão, é difícil. É difícil suportar o sofrimento e também não cedermos às tentações. Mas este mundo aqui não é tudo que existe, porque o melhor ainda está por vir. No versículo 10, o apóstolo Paulo fala, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele penetra as coisas, ainda as profundezas de Deus. E ele trata isso aqui com as profundezas de Deus, elas se referem, queridos, à natureza incomensurável de Deus e o seu plano maravilhoso. A morte e a ressurreição de Jesus, ele trata como uma promessa da salvação revelada somente para aqueles que creem que as palavras divinas, elas são verdadeiras. Aqueles que não creem na morte, na ressurreição de Cristo e depositam nele a sua fé, saberão tudo o que precisam para ser salvos. Esse conhecimento que o apóstolo Paulo fala para os Coríntios, porém, não pode ser alcançado mesmo pelas pessoas mais sábias, a menos que elas aceitem a mensagem do próprio Deus. Todos que rejeitam a palavra de Deus, a Bíblia diz que são tolos. Não importa o quão sábio o mundo os considere, querido. O maior dos professores, o maior dos escritores, mas se não conhece Cristo, é tolo. As palavras do apóstolo Paulo, querido, elas possuem autoridade, porque a sua fonte, a fonte do apóstolo Paulo, né, é o próprio Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele não estava apenas expondo o seu ponto de vista pessoal, ou também a sua impressão do que Deus disse, sob a inspiração do Espírito Santo. Não. O apóstolo Paulo, ele escreveu muitos pensamentos e também palavras do próprio Deus, inspirado. Versículo 14 e 15 diz que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que o apóstolo Paulo quis falar com relação a isso? Que um homem natural que vive na carne, ele não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, porque os não cristãos, né,
O versículo 15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O apóstolo Paulo faz uma explicação aqui, né, que os não cristãos, eles não podem entender as verdades espirituais. Isso é fato, né? Não pode. Os não cristãos, eles não podem entender as verdades espirituais. É muito difícil para eles entenderem que um homem veio, nascido de mulher, e que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eles não podem entender, é difícil. Eles não podem assimilar o conceito de que o Espírito de Deus, ele vive em cada um dos crentes. É difícil para um não cristão entender isso. Não espero que a maioria das pessoas ela aprove ou entenda a nossa decisão de seguir a Cristo. Não devemos esperar, por quê? Para muitos isso é loucura. Porque parece tolice para elas. E da mesma maneira, querido, né, que uma pessoa surda, né, ele faz aqui uma explicação que da mesma maneira que uma pessoa surda não pode apreciar uma boa música, a pessoa que rejeita Cristo, ela não pode entender as verdades do Espírito de Deus, né? Como um surdo vai poder apreciar de uma boa música? Não tem como, né? Assim como não cristão não pode entender as verdades do Espírito de Deus. E quando as linhas de comunicação são rompidas, né, a pessoa não poderá ouvir o que Deus está lhe dizendo, já que ele escolheu esse caminho. Vamos seguir. E o apóstolo Paulo finaliza essa carta dizendo que ninguém pode entender, né, o que Deus tem para nós. Ele diz, versículo de número 16, ele finaliza dizendo: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruí-lo? Isso é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Ele faz uma pergunta para a gente nessa carta aos Coríntios, que perdura até os dias de hoje. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E o que ele coloca como sabedoria para esse versículo de número 15 e 16, né? Queridos, ninguém pode saber o que o Senhor está pensando. Mas, pela direção do Espírito Santo, nós que somos crentes, nós temos a compreensão de alguns planos de Deus, de alguns dos seus pensamentos, e até mesmo algumas de suas ações. A salvação é uma delas. Deus desejou salvar o mundo.
e enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. E eles têm de fato, né, a mente de Cristo, porque é por intermédio do Espírito Santo nós até mesmo podemos vir a conhecer os pensamentos de Deus. Tu acha que Deus queria que eu me perdesse? Não. Os pensamentos de Deus para a minha vida era que eu deveria ser salvo, eu deveria falar do seu grande amor, eu deveria pregar a sua palavra simples, de sabedoria, que é salvação através de Jesus Cristo. As nossas orações, né, é o que Ele espera, porque por intermédio do Espírito Santo nós podemos vir a conhecer os seus pensamentos. Podemos até falar com Ele e esperarmos as suas respostas quando oramos a Deus, a Jesus, que os três são um. E queridos, uma relação íntima em Cristo, ela só ocorre, né? Só ocorre somente quando estamos constantemente em sua presença e vivendo de acordo com as palavras de Cristo. Não vamos conseguir ter um relacionamento, um encontro com Cristo, se não tivermos próximos dele, se não vivermos com ele. A igreja de Corinto estava vivendo esses problemas, né? E o apóstolo Paulo, ele identificou. E ele escreve esta carta, oferecendo algumas soluções. E ele ensina aos crentes de Corinto como viver para Cristo. E olha que era no meio de uma sociedade corrupta. A igreja de Corinto, ela estava passando por muitos problemas, mas o apóstolo Paulo tinha como sabedoria a de Deus e do Espírito Santo para que aquela igreja ela voltasse a conhecer as boas novas, o evangelho simples que o apóstolo Paulo diz que pregou para eles em sua primeira viagem. O evangelho deve ser igual um arroz com feijão. Ninguém enjoa de arroz com feijão, comemos ele todo dia, né? Quando não comemos arroz com feijão, porque não temos, mas se tiver a gente vai comer arroz e feijão. Logicamente vamos melhorar um pouquinho ali, colocar uma mistura, mas o arroz com feijão é o prato base, né? E assim também deve ser o evangelho de Cristo, simples e que nos traga, né, a certeza da salvação. E o apóstolo Paulo passa sobre a disciplina na igreja, que às vezes a igreja ela deve aplicar a disciplina a alguns membros por serem pecadores. Não, todos somos pecadores, mas somos arrependidos. Não pecamos mais, não temos mais prazer, mas a disciplina deve existir. Porém, a correção, querido, aplicada pela igreja, ela deve ser cuidadosamente manipulada de forma direta e amorosa. Isso que o apóstolo Paulo coloca nessa carta. Eles estavam pecando, tinham os pecados, tinha imoralidade sexual, tinha
uma lealdade a alguns membros, né? A Paulo, a Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né? O apóstolo Paulo, estava ali corrigindo isso. E essa foi mais uma aula na qual nós falamos sobre a carta aos Coríntios, né? Uma carta soteriológica, ou seja, uma carta para a salvação humana, na qual podemos estudar o capítulo de número 2, na qual o apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 2, ele fala do evangelho simples que ele pregava, né? Fala sobre o caráter da sua pregação, que era simples e não exigia muita sabedoria humana, e sim sabedoria espiritual. Que Deus te guarde, te proteja e abençoe. Em nome de Jesus, tchau.